Você já se perguntou sobre a morte e o sepultamento de Moisés? Essa questão tem intrigado estudiosos há séculos. Em nosso vídeo, vamos explorar as teorias mais fascinantes e controversas sobre esse assunto. Vamos investigar as diferentes hipóteses sobre o destino final de Moisés. Não perca! Paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as teorias mais controversas sobre a morte de Moisés, que tem gerado polêmica há séculos. Antes de continuarmos esse vídeo, eu já peço que se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que está sendo preparado para você. Bora pro vídeo. Introdução. Quem foi Moisés e por que a sua morte é tão intrigante? Moisés é uma das figuras mais importantes da história bíblica. É reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos como grande líder e profeta, filho de Arão e Joquebede. Êxodo capítulo 6, versículo 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Moisés é muito conhecido por ter liderado os hebreus na saída da escravidão no Egito. Ele também é muito conhecido por ter recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Ele não era apenas um grande líder, mas era um homem que partilhava de uma grande comunhão com Deus, ao ponto de falar com ele face a face. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. É claro que esse face a face não quer dizer que Moisés via a face de Deus, mas conversava com ele com muita intimidade. Moisés partilhava de uma intimidade tão grande com Deus que pôde vê-lo pelas costas. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo, capítulo 33, versículo 20 ao 23. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Com isso, podemos ver quanta comunhão e intimidade Moisés tinha com Deus. Mas a questão que causa tanta repercussão a respeito de Moisés não é a questão da sua comunhão com Deus, mas a questão da sua morte, porque ele morreu, certamente, ele faleceu, mas ninguém encontrou seu corpo. E é daí que surgem as diversas teorias que apresentaremos nesse vídeo. Primeira teoria: a tradição judaica sobre a morte e o sepultamento de Moisés. Segundo a tradição judaica, Moisés morreu aos 120 anos e o seu corpo foi enterrado por anjos em um lugar desconhecido. E essa teoria é baseada em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Essa passagem indica que Deus se encarregou do sepultamento de Moisés, provavelmente através dos anjos, e o enterrou em um lugar desconhecido até os dias de hoje. E o versículo 9 de Judas reforça essa teoria. Judas, capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Como sabemos, os anjos estão a serviço do Senhor. E o Senhor poderia muito bem ter dado essa missão para o arcanjo Miguel, que teria poder para realizá-la. Esse versículo de Judas é único em toda a Bíblia, e aqui vai uma curiosidade. Segundo vários mestres da igreja primitiva, esse versículo se baseia em uma literatura apócrifa chamada de Assunção de Moisés. A literatura A Assunção de Moisés é um texto apócrifo, ou seja, não aceito como parte do cânon bíblico, que descreve a morte e a ascensão de Moisés.
escrito originalmente em grego e pode ter sido escrito no século I a.C. ou no século I depois de Cristo, que conta uma história de como Deus teria enviado um anjo para buscar Moisés antes da sua morte e como o profeta teria sido levado para o céu e recebido uma visão dos mistérios celestiais. O texto é considerado um exemplo da literatura apocalíptica, que era bem comum entre os judeus e cristãos da época, e apresenta uma visão interessante sobre a figura de Moisés e a sua relação com Deus. Segunda teoria, enterro de Moisés por Josué. Uma das teorias mais controversas sobre a morte e o sepultamento de Moisés é que ele teria sido enterrado por Josué, aquele que se tornou o seu sucessor como líder do povo hebreu. Essa teoria é baseada em um trecho de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Alguns entendem que este o sepultou se refere a Josué, filho de Num, já que Josué é apresentado como alguém que nunca deixava Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Segundo essa teoria, Josué teria recebido instrução de Deus para enterrar Moisés em um lugar secreto, e ele teria obedecido essa instrução e teria enterrado Moisés em um lugar secreto e não teria contado a ninguém aonde ele teria enterrado Moisés. Essa teoria tem levado muitos estudiosos a debates ao longo dos anos. Alguns argumentam que é improvável que Josué tivesse enterrado Moisés ou que ele conseguisse enterrar Moisés sozinho, dado a importância do líder para o povo hebreu. Outros argumentam que a falta de informações precisas sobre a morte e o sepultamento de Moisés confirma a teoria de o enterro de Moisés por Josué. Mas tudo o que temos a respeito da morte de Moisés está escrito em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 6. E quando lemos esse capítulo, subentendemos que o próprio Deus fez o sepultamento de Moisés, e como vimos na primeira teoria, Judas, versículo 9, confirma essa teoria. A teoria do enterro por Josué é uma especulação baseada em interpretações e deduções, mas não existe nada explícito nas escrituras que confirme essa teoria. Terceira teoria, morte e ressurreição de Moisés. Alguns estudiosos acreditam que a morte de Moisés não foi o fim de sua história e que ele pode ter sido ressuscitado ou levado para o céu em vida, como o profeta Elias e Enoque, que foram arrebatados. Essa teoria também é baseada em um trecho de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Alguns argumentam de que o fato de não haver um túmulo conhecido é uma indicação de que Moisés ele foi levado para o céu em vida, mas não é uma base sólida para a ressurreição em si. Muitos estudiosos argumentam que a teoria sobre a ressurreição e a assunção de Moisés é mais uma tradição oral do que uma doutrina baseada em escrituras. Outras tradições sugerem que Moisés morreu e foi ressuscitado em algum momento posterior. Essas teorias não têm base bíblica, mas são baseadas em lendas e em tradições que se desenvolveram ao decorrer dos séculos. Quarta teoria, túmulo no Monte Nebo. Uma teoria mais recente sugere que o corpo de Moisés pode ter sido enterrado em algum lugar no Monte Nebo, na Jordânia, que é considerado desde os tempos antigos um lugar sagrado. Essa teoria é baseada em relatos históricos e arqueológicos que indicam que esse Monte Nebo era um lugar de peregrinação desde os tempos antigos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó,
e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. No entanto, é apenas especulação. Se o corpo de Moisés realmente foi enterrado lá, até hoje a tumba de Moisés é desconhecida. Com base nessa teoria, algumas expedições foram feitas ao longo dos anos em busca da tumba de Moisés. Em 1933, uma expedição arqueológica liderada pelo padre franciscano Sylvester Saller começou a fazer escavações no Monte Nebo em busca da tumba de Moisés, mas não tiveram nenhum resultado. Em 1967, uma equipe de arqueólogos israelense liderada pelo professor Yagael Yadin começou também a escavar, fazer escavações no Monte Nebo em busca da tumba de Moisés, de alguma evidência do corpo de Moisés, mas também não tiveram nenhum resultado. E em 2019, uma nova equipe de arqueólogos jordanianos e italianos começaram a fazer escavações no Monte Nebo atrás de evidências sobre Moisés. Usaram equipamentos avançados de mapeamento a laser. Eles procuravam fazer um mapeamento do subsolo do monte para encontrarem possíveis câmaras funerárias ou túmulos escondidos, mas até o momento nenhum pronunciamento foi feito. Embora existam muitas repercussões e teorias sobre a morte, ressurreição ou sepultamento de Moisés, precisamos lembrar que Deus é Deus. Tudo está no controle das mãos dele e nada nós poderíamos descobrir se não fosse da vontade dele. Se ele escondeu o corpo de Moisés, nós jamais iríamos encontrar, a não ser que ele realmente queira. Como também é possível ele ter ressuscitado Moisés e tê-lo levado para o céu. Se você gostou desse vídeo falando sobre as teorias mais controversas sobre a morte e o sepultamento de Moisés e quer aprender mais, quer estar por dentro aí dos conteúdos que a gente posta aqui no canal, já não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser notificado quando a gente postar um novo vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.